Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos começar uma nova etapa do nosso estudo bíblico, o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse de São João. Então vamos entrar juntos nessa aventura de compreender esse livro e colher tudo aquilo que Deus quer revelar a nós. Nesse tempo que se chama hoje, Deus quer falar conosco a partir do livro do Apocalipse e das revelações que João recebeu. Então, vamos abrir o nosso coração e mergulhar na profundidade desse livro, sem nenhum temor, porque muitas vezes as pessoas ficam temerosas com relação ao livro do Apocalipse. Não, ele tem uma mensagem de uma esperança profunda e nós vamos ver e tocar nesse estudo bíblico. Vamos juntos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero fazer um convite para você pegar sua Bíblia nesse momento, seu caderno de estudos, como nós fazemos todos os estudos aqui na Bíblia do Meu Dia a Dia, e vai lá no Apocalipse. Vamos anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos ler o texto bíblico. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe confiou para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus a comunicou através do seu anjo, ao seu servo João. Este dá testemunho de que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras da profecia e põem em prática o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Nós vamos meditar nesse livro do Apocalipse, nesses versículos que hoje nós acabamos de ler, mas antes eu quero fazer um panorama do livro do Apocalipse para que nós entendamos. Primeira coisa, o autor do livro é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o discípulo amado de nosso Senhor. A data, ela está ali vinculada ao ano 96 depois de Cristo. E onde João estava quando ele recebe essa revelação? Na ilha de Patmos. Ele estava ali, exilado, perseguido por causa da pregação da palavra. Então, ele escreve ali. E nós vamos perceber que ele vai escrever as 7 igrejas, que são as 7 igrejas que ele, estando em Éfeso como bispo, naquela região da Ásia Menor, essas igrejas estavam sob a custódia dele, sob o seu pastoreio. Porém, ao escrever as 7 igrejas, o 7 é um número de perfeição, ele está escrevendo a toda a igreja universal. Então, é o único livro no Novo Testamento que tem um caráter totalmente profético. A gente precisa compreender isso. E também simbólico. Aí está a dificuldade, muitas vezes, de interpretação do livro do Apocalipse por causa do simbolismo. Mas nós vamos adentrar essa realidade. E o que o livro do Apocalipse, dentro desse simbolismo, ele traz? A nova criação. É como se o livro do Apocalipse fosse o novo Gênesis. Vamos lá. O Alfa e o Ômega. Então, é uma nova criação inaugurada na redenção de Cristo, que vai culminar, essa redenção na segunda vinda de nosso Senhor, no fim da história, dessa história que nós vivemos. Então, é um livro muito desafiante, mas ao mesmo tempo muito profundo, que tem esse simbolismo, mas que nos leva a uma consciência da profundidade daquilo que está sendo comunicado a nós. João recebe essa revelação num domingo, Dies Domini, no dia do Senhor. A partir do ano 71 depois de Cristo, começa-se a declarar o domingo como Dies Domini, chamá-lo de domingo, dia do Senhor, onde os cristãos viviam a experiência como nós, do domingo, do dia consagrado a nosso Senhor. E o que João relata no Apocalipse?
Ele relata exatamente os sofrimentos do tempo presente, porque ele já está participando da tribulação que a igreja vive. Mostra ali a paciência que os cristãos devem ter na tribulação, na dor, e é exatamente a esses cristãos, naquele momento, que ele destina o livro, mas também a nós, para trazermos a consciência da história e da vitória de Cristo. Passaremos por sofrimentos? Passaremos, mas Jesus, ele vence. E a finalidade do livro é colocar os cristãos como atalaias, conscientes de que são sérios os perigos que existem contra a fé e, ao mesmo tempo, consolar e animar aqueles que estão passando por tribulações, no peso dos sofrimentos, devido, sobretudo, às terríveis e longas perseguições naquele momento de Domiciano. Perseguições essas que tiveram também o seu expoente em Nero. Nós precisamos perceber exatamente essa realidade, não é? João está mostrando exatamente isso. E quem perseguia os cristãos? Os judeus e falsos judeus, que João vai chamar de sinagoga de Satanás, e os pagãos dentro da questão do império. João consola os cristãos e faz com que eles mantenham a esperança viva, que sejam fiéis, se possível, até a morte, como tantos cristãos no primeiro século, nos primeiros anos da história da igreja, foram fiéis até a morte. Mas vamos lá. Vamos dividir o livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículos de 1 a 20, João vai falar o que ele viu. Depois, aquilo que está acontecendo, de capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 22. O que vai acontecer? Capítulo 4 até o capítulo 22, versículo 21. E o epílogo, que é a conclusão, capítulo 22, de 6 a 26. É dessa maneira que nós vamos interpretar, rezar, perceber o livro do Apocalipse. Mas vamos lá no texto de hoje. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Ele a deu a conhecer pelo seu anjo a seu servo João, que atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo segundo o que viu. Então, Deus fala com Jesus Cristo fala com o anjo que vai até João e traz a revelação. É bonito perceber esse movimento do céu, que quer revelar a urgência de nós estarmos preparados. Não a urgência de nós estarmos com medo, não, mas que nós estejamos preparados para todas as realidades que acontecem na nossa vida, as perseguições. A vida do cristão vai ser sempre um combate, e o Apocalipse vai mostrar isso, mas o Apocalipse vai mostrar quem vence. É Jesus Cristo, o vencedor. Então, essa atenção é preciso ser dada. A autoridade de quem está recebendo. Veja só, nós vamos ver o título, é revelação, é o título desse livro, por isso o Apocalipse vai tirar o véu, a autoridade divina, porque é Jesus Cristo que recebe do Pai essa comunicação, os destinatários que são nós, os cristãos, né? A brevidade do tempo, nós não podemos perder isso de vista nunca. O modo da revelação, como que Deus revela a João o Apocalipse? Por meio de visão imaginária. O nome do autor, que é São João, que já está contido aqui, e também a condição de apóstolo, a autoridade que ele tem, porque ele conviveu com Jesus, ele experimentou como testemunho ocular os fatos da revelação de Jesus Cristo. Então, o que eu e você precisamos, a partir disso que nos é revelado, entender. Versículo 3, bem-aventurado aquele que faz a leitura, e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. A felicidade que nós precisamos, a partir de agora, nesse estudo bíblico do Apocalipse de São João, cultivar no nosso coração. Nós estamos ouvindo as palavras e guardando as palavras da revelação. E o que significa guardar as palavras da revelação? Significa exatamente nós nos colocarmos como atalaias, como aqueles que estão em torre de vigia, sabendo que o tempo é breve. Isso quer dizer que é a nossa geração que vai ver os eventos finais? Nós não podemos mensurar isso, em hipótese alguma. Mas nós precisamos estar preparados para que, se for na nossa geração, o Senhor nos encontre em estado de graça, buscando
a santidade, as virtudes, mas também perseverando em meio à tribulação e à perseguição, permanecendo fiel a nosso Senhor. É para isso que nós acolhemos essa revelação que João traz a nós. E é para isso que, aqui na Bíblia no Meu Dia a Dia, nós estamos iniciando o estudo do Apocalipse de São João. O que nós podemos colher como mensagem de Deus hoje, do texto que nós acabamos de ler? Eu preciso acolher a palavra de revelação trazida por São João em estado constante de vigilância, preparado todos os dias para o encontro com o Senhor na sua vinda gloriosa. Ouvir e guardar a revelação é motivo de alegria, crescimento na fé, na esperança e na caridade. Ou seja, no amor a Deus. Então, que nós tenhamos esse coração aberto, essa visão daquilo que Deus quer falar conosco por essa revelação e principalmente o sentido de urgência, não de desespero, mas de urgência que o Senhor quer colocar no nosso coração. Vamos rezar? Senhor, nós estamos com o coração aberto e preparado para experimentar o que o Senhor tem para revelar a nós a partir do livro do Apocalipse. Nós pedimos que o Seu Espírito Santo ilumine, Senhor, a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa compreensão, para que ao ouvir, ao guardar, ao compreender essa palavra de revelação do Apocalipse, a nossa vida seja ordenada na direção da Sua vontade, na direção dessa finalidade da revelação do Apocalipse, que é preparar a igreja para a sua vinda gloriosa, mas também conscientizar a igreja que o mal não vencerá, porque o Senhor já venceu, mas também consolar aqueles que sofrem tribulações e perseguições por causa do Evangelho, por causa da sua palavra. Ajuda a mim e aos meus irmãos nessa compreensão e nessa experiência profunda com o livro do Apocalipse. Nós já agradecemos ao Senhor por tão grande dom, pela revelação que o Senhor nos faz e nos leva a experimentar a partir de agora. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Esse deve ser o espírito que move o nosso coração. João olha para o passado, na revelação, o que já aconteceu de perseguição, o presente, ele está exilado na ilha de Patmos e os cristãos estão sofrendo perseguição. Mas olha para o futuro, para a vitória final de nosso Senhor. E é assim que nós devemos ler o Apocalipse como um livro de esperança, que traz esperança ao nosso coração e a certeza da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.